Olá, crianças! Vamos para uma aula sobre nomenclatura de hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos, eles têm subdivisões para facilitar os estudos, como os alcanos, que são cadeias abertas com ligações simples, os alcenos, que é cadeia aberta com ligação dupla, uma ligação dupla, os alcinos, cadeia aberta com ligação tripla, os alcadienos, que é uma cadeia aberta com duas ligações duplas, os ciclanos, cadeia fechada com ligações simples, ciclenos, com cadeia fechada com ligação dupla, e os aromáticos. Nessa aula, nós vamos nos deter aos hidrocarbonetos de cadeia aberta. A nomenclatura dos compostos orgânicos, ela segue as regras elaboradas pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Segundo essas regras, o nome dos compostos orgânicos é formado unindo três fragmentos. O prefixo, que é o número de carbonos, o infixo, que é o tipo de ligação química, e o sufixo, que é a função orgânica. Número de carbonos, onde tem um carbono, coloca met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 hept, 8 oct, 9 non e 10 dec. Para as ligações químicas, quando tem ligações simples, apenas ligações simples, an. Quando tem uma ligação dupla, en. Uma tripla, in. Quando tem duas ligações duplas, dien, duas triplas, diin, e quando tem três ligações duplas, trien, e assim por diante. Para as funções orgânicas, como a gente vai ficar apenas com as funções dos hidrocarbonetos, então, para hidrocarboneto, o sufixo é O. Nas cadeias normais, abertas normais, é vista de acordo com o carbono primário e secundário. Tem apenas carbonos primários e secundários. Aqui, ó, um alcano, seja um composto de cadeia aberta com ligações simples. Como se dá a nomenclatura? Aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Nós vimos anteriormente que 4 carbonos é but. Então, tipo de ligação. Tem apenas ligações entre carbonos simples. Ó, apenas ligações simples. An. Função orgânica, como é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Função O, hidrocarboneto. Para os alcinos, como os alcenos mais simples, segue a mesma nomenclatura. Número de carbono, tipo de ligação e função orgânica. Já para alcenos ou alcinos de cadeias mais complexas, maiores, antes de colocar a nomenclatura, nós temos que enumerar a cadeia. Primeiro começando de uma extremidade, depois começando de uma extremidade, 1, 2, 3, 4, depois começando de outra extremidade, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, agora observamos a dupla ligação. Ela tem que ter a menor numeração possível. Ou seja, os carbonos que fazem parte dessa dupla ligação, ela precisa ter o menor número possível. Se a gente for ver o número laranja, está entre o carbono 2 e o 3. Se a gente for ver a parte de baixo, o azul, está entre o carbono 2
e o carbono 3. Quais os menores números? Ou seja, o 2 e o 3. Então, apagamos a numeração de baixo. Ficamos apenas com a numeração de cima. E agora, colocamos o nome da cadeia principal. Primeiro, localizando em qual carbono essa dupla tá. Aqui, ó, entre o carbono 2 e o carbono 3. Coloque-se o menor número deles, ou seja, o 2. Então, 2 but, porque tem 4 carbonos, en, porque é uma dupla ligação, e O, porque é hidrocarboneto. A nova nomenclatura da IUPAC, ela pede para separar, colocar a localização depois da quantidade de carbono. Mas, de um modo mais didático, nós vamos utilizar essa nomenclatura aqui. Aqui, outro exemplo. Primeiro, numera a cadeia começando de uma extremidade. Depois, numera começando de outra extremidade. Observamos onde está a dupla ligação e olhamos quais os menores números. 1 e 2 para o azul, 4 e 3 para o laranja. Então, menor número, o azul. Eu apago o laranja. É a mesma coisa. Coloca a localização, a quantidade de carbono que tem na cadeia, N de dupla ligação, O de hidrocarboneto. Por que temos que colocar a localização ou enumerar a cadeia? Porque esse aqui foi 2-buteno e esse 1-buteno. Ou seja, são compostos diferentes. Por quê? Porque mudou a localização da dupla ligação. Por isso que temos que enumerar a cadeia principal. E tem que começar do mais próximo da. Já para as cadeias ramificadas, que são aquelas que têm carbono terciário e quaternário, aqui, ó, que é um carbono quaternário, aquele que está ligado a 4 carbonos. Carbono terciário, aquele que está ligado a 3 carbonos. Então, quando as cadeias, elas são ramificadas, nós precisamos encontrar a cadeia principal. Qual é a cadeia principal? A cadeia principal é aquela que tem o maior número de compostos de carbono, ou seja, é aquela que a maior quantidade de carbonos. Como aqui, ó, um exemplo. Essa aqui seria a cadeia principal. Tudo que não fizer parte da cadeia principal, tudo que restar, ficar no lado de fora, o resto, certo? Se chama radical ou ramificação. Como encontrar a cadeia principal? Essa aqui é a cadeia, é o composto orgânico, a estrutura orgânica. Nós vamos encontrar a cadeia principal, ou seja, é aquela que tem a maior sequência de carbonos. Então, a gente começa a contar. 1, 2, 3. Aqui tem apenas 3 carbonos. Vamos para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos prosseguindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outro, de outra forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Outra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, essa tem a maior
sequência de carbonos. Então, essa aqui é a cadeia principal. Okay? Algumas regras em relação à cadeia principal. Ela nem sempre ela está escrita na horizontal. Nem sempre ela está assim, ó, na horizontal. Essa aqui, ó, tem 6 carbonos. Essa aqui tem 8 carbonos. Então, essa aqui seria a cadeia principal correta. Havendo insaturação na cadeia carbônica, ela deve estar incluída na cadeia principal. A gente contaria carbono 1, 2, 3, 4, 5, mesmo essa aqui tendo a maior sequência de carbonos, mas não inclui a dupla ligação, a insaturação. Então, a cadeia principal, ela deve conter a insaturação. Então, para esse composto, para essa estrutura, a cadeia principal seria essa aqui que teria que conter a insaturação, ou seja, 4 carbonos, cadeia principal. Já no caso de 2 ou mais sequências igualmente longas, a cadeia principal é a mais ramificada. Se a gente observar essa estrutura aqui, ela teria 1, 2, 3, 4, 5 carbonos desse jeito. Aqui também teria 5 carbonos e aqui também 5 carbonos. Qual escolher? Então, deve escolher aquela que tiver o maior número de ramificações. Aqui, ó. Essa cadeia, ela vai ter 1, 2, 3 grupos. Aqui, 1, 2, 3, 4. E aqui, 1, 2. Ok, qual é a que tem o maior número de ramificações? Essa aqui. Então, essa aqui seria a forma correta da cadeia principal. Em relação aos radicais. Os radicais, ou as ramificações, é aquela que não faz parte, aquele grupo que não faz parte da cadeia principal, como esses aqui, desses exemplos. Esse aqui se chama isopropil. Esse aqui é o grupo metil, o grupo etil e alguns outros grupos, como o N-butil, o terc-butil, por ser um carbono terciário, o sec-butil, por estar a valência um carbono secundário. Para as ramificações, segue a seguinte nomenclatura: número de carbonos mais final il ou ila, sendo mais usado il. Então, por isso que esse aqui, ó, tem um carbono. Então, esse met de um carbono, il de ramificação. Mesma coisa aqui, ó. Et de 2 carbonos, il de ramificação. Prop, porque tem 3 carbonos, il de ramificação. Iso, porque está ligado a carbonos iguais, ó. Iso, um e o outro, tá? Então, simplificando, para dar a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada, precisa localizar a cadeia principal, numerar a cadeia principal, depois escreve o nome da ramificação, a localização da ramificação, depois o nome dela e, por fim, o nome da cadeia principal. Aqui, ó, mais um exemplo. Essas duas estruturas, a cadeia principal essas aqui tem o mesmo número de carbonos, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como é que a gente vai escolher? Pelo número de ramificações. Essa tem uma, essa tem duas. Então, vamos utilizar essa aqui. Tudo que sobra é ramificação. Esse aqui, ó, tem um carbono, met. Como é ramificação, il. Aqui, ó, 2 carbonos, et, ramificação, il. Então, esse aqui é um grupo etil e esse aqui é um grupo metil. Após identificar a cadeia principal e as ramificações, enumerar a cadeia principal. Começando de uma extremidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois, começando da outra extremidade da cadeia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para escolher qual a numeração correta, a gente observa os carbonos em que as ramificações estão ligadas. Se for no laranja, a numeração de cima, o grupo metil está ligado ao carbono 2 e o grupo etil no carbono 3. Se a gente observar a numeração de baixo, que é a azul, o grupo etil está ligado ao carbono 4 e o grupo metil está ligado ao carbono 5. Qual a menor numeração? A laranja. Então, apagamos a azul. E agora, vamos colocar o nome da estrutura. Antes disso, os radicais, as ramificações, elas são colocadas em ordem alfabética. Então, primeiro vai ser o grupo etil, depois o grupo metil. Depois o M. Então, localiza, ela está ligada ao carbono 3. Então, 3. O nome da ramificação, separados por hífen. Aqui, ó, novamente, 2, porque o grupo metil está ligado ao carbono 2. E agora, nome da cadeia principal, X, 6, AN, de ligações simples, O, de hidrocarboneto. Aqui, ó, cadeia principal, aqui carbono 2, carbono 3, cada uma tem um grupo metil. Localiza ela, carbono 2, carbono 3, porque tem 2 grupos metil, ou seja, junta os mesmos grupos, ok? Pente, de 5, AN, de ligações simples, O, de hidrocarboneto. Mesmo que as ramificações ela fiquem no mesmo carbono, tem que localizar os dois. 2 de metil, ou seja, 2 grupos metil. Cada um está no carbono 2. Pente de 5, AN, de ligações simples, O, de hidrocarboneto. Espero que tenha. Agora vamos para os exercícios. Dê a nomenclatura, segundo a IUPAC, dos seguintes compostos orgânicos. Primeiro passo, encontrar a cadeia principal. Aqui, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Então, cadeia principal. Aqui, ó. Essa aqui é a cadeia principal. Então, o que sobra? Ramificação. Aqui, ó. Met de um carbono. Met de um carbono. Il, porque é ramificação. E agora, nós vamos enumerar a cadeia principal, primeiro começando de uma extremidade, 1, 2, 3, 4, depois começando da outra extremidade, 1, 2, 3, 4.
Como sabemos qual a numeração utilizar? Observa o carbono em que a ramificação está ligada. Esse grupo está ligado ao 2, se fosse no laranja, e 3 no azul. Qual o menor número? 2. Então, a gente vai ficar com a numeração de cima. Apaga a de baixo. E agora, colocamos o nome da estrutura. Primeiro, localizamos a ramificação. As duas estão no carbono 2. Depois, colocamos o nome dela. Dimetil. Metil porque tem um carbono, il porque é ramificação, e di porque são 2 grupos metil. E agora o nome da cadeia principal. Met, et, prop, but. Então, but, an porque é ligação simples, o porque é hidrocarboneto. Letra B. Novamente, primeiro passo, encontrar a cadeia principal, ou seja, aquela que tem a maior sequência de carbono, maior número de carbonos. Vamos contar carbono. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Para onde eu contar, tem 5. E todos eles têm o mesmo número de ramificações. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo número de ramificação. Então, vamos facilitar essa vida. Vamos escolher isso aqui, a horizontal. Como a cadeia principal. E tudo que não faz parte da cadeia principal se chama ramificação. Essa é uma ramificação. Essa aqui é outra. E essa aqui é outra ramificação. Então, vamos lá. Após encontrar a cadeia principal, coloca o nome das ramificações para facilitar. Aqui, met um carbono, il ramificação. Et 2 carbonos, il ramificação. Agora a gente vai enumerar a cadeia principal. Primeiro, começando de uma extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, começando da outra extremidade. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Como escolher? Os menores números possíveis para ramificação, onde a ramificação está ligada. Para essa ramificação e para essa aqui, os dois estão ligados ao carbono 3. Então, tanto faz. Já o outro, 4 seria o laranja e 2 para o azul. Então, a menor numeração vai ser o 2. Então, apaga a de cima, fica apenas a de baixo. E agora a gente pode colocar o nome da cadeia. Primeiro, localizando. Vai ser o grupo etil ou o grupo metil? Sim, o grupo etil. Então, a gente localiza. O etil, o grupo etil, está em que carbono? Carbono 3. Então, localiza, coloca o nome da ramificação, depois localiza a outra ramificação, nos carbonos. Carbono 2, um grupo metil, carbono 3, outro grupo metil. E agora eles vão ser um grupo, um dimetil. E agora o nome da cadeia principal. Como a gente pode observar, tem 5 carbonos, então é met, et, prop, but, pente. Pente, an de ligações simples, o de hidrocarboneto. Então, esse composto se chama 3-etil, 2,3-dimetil pentano. Vamos para o próximo.
Esse composto aqui, como ele não tem ramificação, ele tem só carbonos primários e secundários, toda ela faz parte da cadeia principal. Não tem dupla ligação nem tripla ligação, ou seja, nenhuma insaturação, não precisa localizar, então não precisa enumerar a cadeia. Então, precisamos saber apenas o número de carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 é oct. An, porque tem ligações simples. O, porque é hidrocarboneto. Esse aqui tem uma insaturação. Então, quando tem uma insaturação, vai ter que enumerar a cadeia. A gente não precisa... Aqui não tem carbonos nem terciários, nem quaternários, então essa cadeia ela não é ramificada. Ela é apenas insaturada, porque tem uma tripla ligação aqui. Então, vamos lá. A gente sabe que toda ela faz parte da cadeia principal. Então, vamos enumerar. Primeiro, próximo, letra E. Novamente, temos que saber qual a cadeia principal. Aquela que tem o maior número de carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Já sabemos que essa aqui vai ser a cadeia principal. Então, cadeia principal. E tudo que não faz parte da cadeia principal é a ramificação. Ramificação. Ok? Então, para facilitar, vamos colocar os nomes da ramificação, das ramificações. Met, porque tem um carbono, e o ramificação. Depois, enumera a cadeia principal, começando de uma extremidade, depois começando da outra extremidade. Lembrando que tem que ter os menores números, então, quanto mais perto da insaturação começar a numeração, melhor. Então, ó, vamos ficar também com o azul, porque está entre o carbono 1 e o 2, que é menor do que 3 e 4. Então, apagamos a de cima, ficamos apenas com a de baixo. Agora, localizamos aonde a ramificação ela está ligada, que é o carbono 3, certo? 3, localizar os dois grupos metil, então esse está ligado ao carbono 3, e esse também está ligado ao carbono 3. Então, 3, 3. Sempre separar os números por vírgulas. É a numeração das letras por hífen. E letra com letra também separa por hífen. Então, vamos continuar. Nome da ramificação, metil, mas tem dois grupos metil, então fica dimetil. E agora, o nome da cadeia principal. Lembrando que essa cadeia tem uma insaturação, então tem que localizar também a insaturação. Ela está entre o carbono 1 e o carbono 2. Coloca o menor número, 1. Então, localiza 1 e agora o nome da cadeia principal. Se tem 4 é but, en de dupla ligação, o de hidrocarboneto. Então, essa cadeia se chama 3,3-dimetil-1-buteno. Letra F. Novamente, escolha da cadeia principal. Como a gente pode observar, a cadeia principal ela vai ser também a cadeia horizontal. Isso, cadeia principal. Tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Aqui, ó. Lembrando que quando está aqui representada em forma de bastão,
em forma de bastão. Cada pontinha dessa equivale a um carbono. Então, esse aqui, ó, é 1, 2. Então, esse aqui vai ser um grupo etil. Ok? Etil, etil. E agora, novamente, enumerar a cadeia principal. Começando de uma extremidade, depois começando da outra extremidade. Como escolhemos? Vai ser os carbonos, os menores números para os carbonos que a ramificação está ligada. Então, aqui, ó, esse aqui é o carbono 4 para o laranja e 3, 4. Já para o azul vai ser 5 e 6. Então, os menores números é o laranja. Então, apaga o azul. E agora a gente vai. Primeiro, localiza as ramificações. Localizou a ramificação. Ó, tá no carbono 3 e no carbono 4. São dois grupos etil, então junta eles colocando dietil. Di quer dizer dois grupos etil. E agora o nome da cadeia principal. Como só tem ligações simples, então vai ser 8, oct, an de ligações simples e O de hidrocarboneto. 3, 4, dietiloctano. Letra F. Letra G. Vamos lá. Novamente, saber qual a cadeia principal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Novamente, se começarmos daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, encontramos a cadeia principal, aquela que tem o maior número de carbonos, que é essa aqui. Essa aqui é a cadeia principal. Tudo que não faz parte da cadeia principal é ramificação. Essa aqui. Esse aqui. Esse. E também esse. Lembrando que no mesmo carbono, eu não poderia pegar essa sequência aqui, ir para cá, pegar esse carbono e depois descer, tá? Sempre em linhas retas. Então, vamos lá. Depois que eu identifiquei a cadeia principal, vamos enumerar a cadeia principal. Primeiro de uma extremidade, sim, colocar os nomes das ramificações para facilitar. Então, vamos lá. Enumera de uma extremidade, depois enumera da outra extremidade. Vamos lá, os menores números possíveis. Então, ó, se a gente observar, aqui tem 1, 2, 3 para começar. O quarto, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, tá? Então, ó, esse aqui tem o carbono 3, ele está mais próximo dessa ramificação. Então, já sabemos que vamos enumerar o mais próximo possível das insaturações, na verdade, das ramificações. Então, sabemos que vamos utilizar essa numeração, que é a mais próxima das ramificações. Então, apaga a de baixo. E agora, novamente, tem o grupo etil e tem os grupos metil. Quem vem primeiro? Isso, o grupo etil.
localiza carbono 4, tem um grupo etil, no carbono 3, 5 e 6. 3, 5 e 6 tem cada uma um grupo metil. Então, é 1, 2,